Boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as condições que as mulheres têm enfrentado aí nesses últimos tempos. Um pouquinho sobre o papel da mulher espírita, né? O que tem se falado, o que tem se feito sobre a participação feminina. E a gente convida vocês a compartilhar, ouvir, assistir e vem com a gente para essa discussão logo depois da vinheta. Nós estamos num momento muito complexo da nossa existência, eu diria, né? Que é um momento que nós estamos no mês que assim, Em tese. comumente é um mês que a gente dedica às mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher. E nós sempre, o ano passado nós fizemos um contest especial do Dia da Mulher, né? Falando um pouquinho sobre as femininas no movimento espírita e o quanto a gente ainda não valoriza, né, essas questões, o quanto a gente desconhece essas personagens que também fizeram muito pela doutrina. E então, assim, hoje eu acho que é legal a gente fazer uma reflexão um ano depois, né? Nós estamos aqui nesse lugar de fala feminino, eu e a Carla, José aí no lugar dele de homem, mas participando ativamente da nossa discussão, sobre não só a questão da mulher espírita, no movimento espírita, mas a mulher no mundo, né, na integração. E nós estamos num ano, num mês, sei lá no que, a gente acabou de sair de uma pandemia que nem acabou ainda, né, na verdade, mas a gente acabou já caindo na questão da guerra, né, que não dá para a gente tocar nesse tema sem falar um pouquinho da questão da guerra na Ucrânia. E aí, assim, o que chamou muito atenção é que justamente num mês em que a gente deveria estar valorizando e que a gente deveria estar falando sobre a importância da mulher e da luta, mais uma vez nós estamos ouvindo falas sexistas, não só sexistas, eu acho que são falas assim que são desprezíveis, para falar a verdade, né? Não é nem só por uma questão de sexismo, machismo, enfim. E o quanto a gente ainda vê a violência contra a mulher, o quanto a gente ainda vê essa questão das mulheres que morrem, dos feminicídios que têm aumentado absurdamente. Então, eu quero começar aqui conversando, jogando aqui para a gente discutir um pouquinho, por que é que nesse atual momento da nossa existência, nós ainda, mulheres, precisamos lidar com todas essas questões sexistas, machistas, de violência, em pleno século XXI. O que vocês falam sobre isso? Não, acho que a gente podia começar fazendo justamente o resgate histórico disso. Aí eu vou pedir tua ajuda, Cláudio. Porque assim, vamos pensar. Gente, Cleópatra. Assim, antigamente, mulher liderar nações era coisa extremamente comum. A Joana d'Arc, enfim, a Joana d'Arc liderou um exército. Ele era molecona. Enfim, então, em algum momento histórico, isso se perdeu. Tá? Eu tenho aqui um justifica, não, vou falar, explica, justifica, mas enfim, acrescenta, apimenta a história. Não sei, a questão religiosa. Por exemplo, papas são homens. Não tem papisa. Uma vez que o Sidney falou uma vez que historicamente teve uma vez. Mas, enfim, nós do Ocidente fomos muito influenciados, obviamente, pela Igreja Católica. Tá? E não tem papas, são todos homens. Tá?
Jesus não tinha, todos os apóstolos eram homens, tudo bem, tinha Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus também, figuras extremamente marcantes aí no Evangelho, mas eu acho que a questão religiosa é preponderante. Em algum momento da história teve o ponto da virada, que aí, porque antigamente mulher e homem, assim, tinha lá a sua igual relevância no contexto sócio, né? Existiam sociedades que eram totalmente matriarcais. E isso se perdeu também em algum momento da história. Eu ia jogar essa questão primeiro, para depois a gente chegar, bom, vamos voltar, aí a gente traz a coisa para o século XXI. Acho que a gente podia resgatar a história antes. Na verdade, assim, né? Se você pegar lá no período neolítico, quando eles começam a fazer a questão da agricultura, agricultura, as técnicas, enfim, o trabalho, a organização do trabalho nessas aldeias, nesses clãs, ele era totalmente igualitário, né? Os homens saíam para caçar por conta de uma questão mais física, talvez, não sei, mas as mulheres eram responsáveis pela agricultura, as mulheres eram as responsáveis pela questão da cerâmica, pela questão dos tecidos, e todos eram responsáveis pela proteção e por, né? Então, assim, o trabalho não era uma questão assim única e exclusivamente destinada à figura masculina. Não, ele era um trabalho voltado para ambos, né? E depois, ainda, quando eles começam a fazer a parte da organização do trabalho deles, eles começam a perceber que eles precisam de pessoas que tenham habilidades e não pessoas que tenham um sexo X ou sexo Y, né? Uhum. Então, eles começam a dividir o trabalho, a organização do trabalho, a partir das habilidades que cada um desenvolve, né? E isso, em nenhum momento, quando você pega ali a pré-história, ou até isso começa mais forte nas civilizações gregas, no Egito nem tanto, as mulheres têm uma participação mais forte na questão do Egito. Inclusive, eu estava assistindo um documentário essa semana que tem uma faraó, né, uma rainha que teve uma importância incrível, mas assim, ela foi simplesmente apagada. E a importância dela é muito maior até que a de Cleópatra. Ela tem um templo enorme que eles estão descobrindo, né? Então, justamente por conta do Dia da Mulher, eles estavam fazendo essa busca, né, de resgatar esses nomes de mulheres muito importantes, e ela foi uma faraó que viveu até os 50 anos, ou seja, ela teve uma vida longeva, não teve filhos, e quem assume é um enteado dela, depois dela, né, a dinastia, e ela traz uma preocupação e um olhar muito grande para essa questão da guerra, das posses, da administração, enfim, era uma mulher que governava com um braço forte e simplesmente é uma pessoa que acaba sendo apagada da história, né? Você dá valor até a reis, rainhas, faraós que nem foram tão importantes, mas por conta disso. Então, mas essa exclusão, eu acredito que vem depois. Eu acho que realmente a questão do papel da mulher tem muito, muito a ver com a questão religiosa. Eu acho que enquanto não existia tanto essa questão religiosa, você vê que as mulheres tinham papéis, inclusive espirituais, né, de Xamãs, fazer, e você vê ali o povo celta, a importância que a mulher tinha no divino, sim, a deusa, que era chamada de... sacerdotisas, deusas. Exatamente. E aí depois, quando a religião cristã vem, ela acaba primeiro apagando da memória, né? Porque Maria Madalena, por exemplo, foi apagada. Ela simplesmente foi apagada. Ela foi excluída porque e isso não quer dizer que ela não tivesse papel importante, que Jesus tratasse ela diferente, né? Porque a pessoa fala, não, Jesus não tratava ela diferente, muito pelo contrário, nós temos textos que falam o quanto Jesus ouvia, o quanto ele dava importância para a opinião, o quanto, né?
Então, eu acho que você tem razão quando você diz que a questão religiosa influenciou muito na questão do papel da mulher aí no decorrer da história. O que você acha, Carla, dessa ponderação aí? Bom, eu acho que essa valorização que existia, né, e que se perdeu, porque a gente sabe que essas civilizações, elas vieram de capela, então eles já tinham adquirido uma certa evolução, né, em termos de lei, das leis. Então eles sabiam eles estavam no nosso patamar que estamos hoje, né? Então, hoje, eles já tinham conquistado essa luta feminina. Então, quando eles vieram para cá, eles trouxeram isso, né? E a mulher também. Parte da religião, se a gente for ver a história, a religião está em tudo, né, gente? Ela dominava tudo. Por quê? E por que a mulher? Porque a mulher tem mais intuição, ela é mais sensível, o pensamento dela é mais vertical. E do homem é mais horizontal. Não é que um seja melhor que o outro. Mas a mulher, ela é mais ligada mesmo com a espiritualidade, né? Até pela vivência que ela tem, as preocupações que ela tem. Eu acho bem difícil, assim, a gente falar quando começou essa desvalorização. Mas se a gente pegar o livro dos Espíritos, quando ele fala que o homem começa a querer impor a força dele, o poder dele sobre a mulher, é o egoísmo, né? Então, na nossa condição, a força que predomina, o poder que predomina, né? E o homem é mais forte que a mulher. Então, acho que ele abusou disso, né? Aí na escola, essa semana toda está tendo palestras sobre isso. Tem uma professora lá que ela falou que é militante desde os 12 anos, que ela é feminista. E nós temos uma professora de física que ela tá assim, falando, todos os professores estão falando sobre a luta das mulheres, a história, o papel da mulher na sociedade, né? E teve uma grande discussão lá, e o pessoal queria até expulsar essa professora, porque ela disse para as meninas que não existe base científica sobre o feminismo. E que as mulheres, elas dramatizam muitas coisas. Isso deu um bafafá danado. Eu achei legal porque eles são todos jovenzinhos e eles não aceitaram o que ela disse, né? E os outros professores também ficaram com raiva dela. Ela é evangélica, usa aquelas saias até o pé, tem o cabelo comprido. Então, a professora falou assim, não... Se ela quer ser oprimida, é problema dela, só que ela não tem que falar isso para os alunos. Só que acho que ela pensou que as alunas iam ficar do lado dela. As alunas falaram uma porção de coisa, que teve quase briga na escola por conta disso. Então, eu vejo que é uma sociedade, e os meninos também apoiaram as meninas, que as pessoas mais novas, eles já estão seguindo o que é certo, né? O machismo ainda, eu percebo que algumas situações são de mães machistas. Existe a mulher machista, né? Até porque foi enraizado isso, né? Uma coisa que a gente não vai se libertar tão rápido. São mais essas crianças, esses jovens que estão nascendo, que eles já vêm com uma outra conexão. Mas a gente tem atitudes machistas que a gente não percebe, né? Que é muito sutil e que a gente não percebe que é machismo. Né? Então, as mães, muitas vezes, a mulher pode fazer tudo dentro de casa, o homem já fica preservado. Né? Então, ela às vezes cria um menino para, tipo, a sua irmã vai tá ajudando em tudo, e o menino não. E a gente percebe muitos meninos que não sabem lavar uma louça, que não sabem forrar uma cama, que a mãe faz tudo. E a minha sogra, ela era uma mulher machista. Ela é uma mulher machista, ela tem 3 filhos e o marido. Ele chama ela até para aumentar o volume da televisão.
E eles disputam, sabe? E aí, quando vai dar presente para ela, eles dão fogão, eles dão só coisas que vai servir a eles. Eles nunca pensam nela. Nunca pensa dela como Então, mulher. É um machismo estrutural, né? É um Então, machismo E ela acha estrutural. bonito isso, sabe? Ela acha que ela gosta de ser assim. E aí, quando eu casei, já foi diferente, né? O Daniel tinha que me ajudar a fazer tudo. Ele aprendeu a cozinhar, aprendeu a limpar a casa, aprendeu a cuidar das meninas. E ele me ajudava bastante. Eu sinto falta dele, assim, porque ele me ajudava muito nessa parte. Agora eu faço tudo sozinha. Mas enquanto a casa ele lavava o quintal, ele fazia almoço. Mas no começo ele achava que eu tinha que fazer tudo para ele, até pegar a toalha para ele tomar banho. Ele ficava me chamando umas 10 vezes por dia. Às vezes eu saía e falava, você vai ficar sozinho para fazer as coisas. Quando eu voltar, quero tudo em ordem. Aí ele começou a fazer. No começo ele achava ruim, mas depois ele começou a gostar, entendeu? Mas foi a criação. E a gente percebe que isso é muito enraizado nas pessoas, né? A criação dela também foi assim, de servir o homem, né? De que eles têm que sair para trabalhar, tanto que ela não trabalha. Quando ela começa a trabalhar, eles tiram ela do trabalho. E aí ela acha que é porque eles gostam dela. Né? Então, tem muita gente assim. E aí criam os filhos assim. Então, são filhos machistas. Né? Porque o irmão do Daniel é extremamente machista. Machista de até bater na pessoa, entendeu? Não respeitar a mulher. Não respeita ninguém. Então, é complicado, porque se você achar uma pessoa que deixa chegar nessa... Vamos supor que eu fosse uma mulher submissa. O Daniel não teria aprendido tanta coisa, não teria a visão que ele tem hoje das mulheres. Ele aprendeu aqui, porque, contrapartida da minha família, quase todo mundo é mulher. Eu ficava, às vezes, com dó dele, porque até a cachorra era feminina. Né? E a gente sabe que um lugar que tem muita mulher, muitas vezes a gente enfraquece o lado masculino, né? Então, tinha que tomar esse cuidado para a gente poder se equilibrar. Agora, a professora de física falar que não tem base científica, né? Aí, eu falei, ainda bem que eu não escutei um troço desse, porque você pega e fala assim, então, vamos usar a força, né? Num soco, a velocidade e a força de um homem é igualzinha a de uma mulher? Não é. Dava para usar física, dar uma aula de física, trazendo a parte feminina e a parte masculina, se ela quisesse, né? E mostrar quem está perdendo na sociedade. Eu falei, não precisa de base científica, é realista. A pessoa está vendo todo dia, aqui perto de casa, ali na Vila Suíça, um homem enterrou a mulher grávida, viva, matou a mulher e a criança. Você acha que pode uma coisa dessa? E não faz muito tempo. Se a gente for ver os assaltos, por exemplo, é mais homem. E eles assaltam mais mulheres na rua. Então, é difícil a gente pegar e falar isso, que é dramatização, que é mimimi, que as mulheres ficam chorando à toa, que é frescura. Existe muita violência mesmo. É um menininho autista mesmo da escola da tarde, acho que ele está na 6ª série, ele chegou e ele bate nas outras crianças, ele maltrata, ele é agressivo, e às vezes ele fica para fora da sala. E aí ele falou assim, para a menina da tarde, falou assim, ela falou, por que você está fora da sala? Porque eu bati. Por que você bate? Tem que bater, ele acha que tem que bater, sabe? E quando ele se sente nervoso. Aí ele falou assim, a ele mesmo sabe por que ele é agressivo, porque ele falou assim, sabe o que aconteceu na minha casa no final de semana? A minha mãe pegou o cartão de crédito do meu pai e gastou um monte, foi para a gandaia. E ela chegou, meu pai percebeu que ela gastou com o dinheiro dele. E ele fez ela de bola, falou assim, que é da linguagem dele, né? Ele fez ela de bola.
Aí a gente não entendeu, né? Ele falou, por que de bola? Ele jogou ela no chão e chutou ela igual uma bola. Chutou, 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 chutou. E aí a gente falou, o que você fez? Eu me escondi embaixo da mesa. Então, você vê, são coisas que a gente não sabe que está acontecendo dentro de casa. Né? Os professores, muitos professores ficaram horrorizados quando começaram a fazer aula online e começaram a perceber como que as famílias eram. E eles viram muita violência dentro do lar. Às vezes não com a criança, mas com a mulher com o homem, as discussões, as brigas. Aí a gente quer que a criança cresça sem ser agressiva, sem ser machista. Sendo que a educação dela é assim, né? Agora é a predominância da força mesmo. Então isso mostra que a gente ainda está muito atrasado, né? Agora essas civilizações que valorizavam as mulheres é porque eles já tinham adquirido essa conquista, né? Só que as civilizações, do jeito que elas chegaram, a maioria foi embora. E a gente ficou meio órfão disso, né? É verdade, Carla. Zé, queria complementar com alguma coisa? Não, essa questão aí da base científica, não é só a questão da física, da força, tem a questão fisiológica e biológica. A mulher tem um ciclo fértil, que é limitado, começa na menarca e termina na menopausa. O homem, assim, passou da puberdade, né, sexualmente ele pode ter filho, assim, ad eterno, né, Edson Celulari que o diga, por exemplo, né, o cara está com 60 e tantos anos, a esposa dele grávida, e só que já não nasceu. Então, tem essa questão biológica também. Então, não é igual, assim, nesse aspecto não é igual, mas justamente a desigualdade não é para você explorar, é para você usufruir. Sabe, mutuamente, tinha que ser simbiótico e não um parasitismo. A nossa sociedade machista, nesse aspecto, é parasita. Ela usa dessas diferenças para parasitar e não para usar como de maneira simbiótica. E isso, assim, como você fala, nós falhamos miseravelmente nesse aspecto. Nossa, mas aí eu até me acende um pouquinho a esperança, né? Quando eu vejo não só o que a Carla está falando, né, das meninas se manifestarem mediante uma fala dessa, né, que eu considero assim bastante infeliz, né? Porque querendo ou não, um professor é um formador de opinião, né? Então, mesmo que ele não concorde, ele tem todo o direito de não concordar com qualquer que seja, por questões de crenças, enfim, de toda essa parte, ele tem que ter, pelo menos, quando ele vai argumentar, ele tem que trazer argumentos decentes, né? Não argumentos como esse, não tem nenhuma base científica. Como assim não tem, né? E aí, assim, eu acho que a gente é fruto, sim, né, do machismo estrutural. Todos nós temos essa fala, todos nós temos um quesinho, a mesma coisa do racismo estrutural, né? São questões que ainda estão muito enraigadas dentro de nós, né? Que nós estamos começando a olhar com outro olhar, né? Eu vejo essa geração que vem agora, uma geração muito mais livre e desencanada com essa questão de gênero, né? Não só em relação à superioridade, mas também em relação ao amor, em relação a como vai se relacionar com as pessoas. Para eles é uma coisa bastante... não é nada, nenhum tabu esse tipo de coisa, né? Então, eu vejo hoje você conversar com uma criança de 13, 14 anos, né? Uma criança não, um adolescente já, né? E ele, assim, eu vejo que as minhas filhas me dão uma aula sobre o que é ser homossexual, o que é ser pansexual, o que é ser transexual, o que é gostar de binário, o que é não binário. E às vezes eu fico assim pensando, falo, meu Deus, acho que se fosse na minha época, eu não ia nem decorar todos esses termos que tem hoje. Né? Porque a gente vem de uma época diferente, nós somos frutos de uma época diferente. E é claro que a gente não vai exigir que as pessoas mudem de uma hora para outra, simplesmente, né,
deixem de fazer as coisas, não, porque isso é errado. Não adianta, você não vai mudar a sua mãe. Minha mãe a vida inteira serviu comida no prato e deu na mão do meu pai. Entendeu? Meu pai também não levantava para pegar, mas a minha mãe, ela gosta disso. Ela sempre gostou de servir, né? Então, não era uma coisa que nunca foi. Ixi, que a Carlinha caiu. Nunca foi uma coisa que incomodou, entendeu? Nunca foi uma coisa que incomodou. Mas ela tem algumas posturas que são mais progressivas, vamos assim dizer, mas tem outras que não. E aí você olha e fala assim, nossa, mãe, pelo amor de Deus, isso é machismo. Mas aí você tem que entender o contexto que elas vieram, né? Não dá para a gente sair condenando todo mundo. Mas, por outro lado, eu fico um pouco feliz de ver que essas meninas de hoje, elas já têm uma cabeça um pouco diferente. Eu acredito que eu vi uma coisa bem legal, que era mais ou menos assim, que as mulheres de antigamente, né, assim, do início do século, elas lutaram pelo nosso direito de voto, né? As mulheres tinham o direito de votar. As mulheres da geração das nossas mães lutaram para deixar para a gente como legado o divórcio, o trabalho, né? Porque as mulheres conquistaram. E nós, né, a nossa geração, vai deixar o legado de que as mulheres têm as mesmas condições no sentido de capacidades, né, de habilidades para ser o que ela quiser, né? Então a liberdade dela finalmente talvez seja esse legado que a gente vai conseguir deixar, porque a minha geração já é uma geração que tem já teve um olhar diferente, já saiu, foi trabalhar, teve, né, de todas as minhas amigas, assim, porque antigamente o diferente era, você tinha família e você tinha várias mulheres e poucas trabalhavam fora. Hoje não, hoje você tem poucas que ficam, inclusive tem mulheres que se incomodam, né? Elas têm um pouco de vergonha de dizer que ficam em casa. Que eu acho uma bobagem, porque, assim, eu acho que a escolha é escolha, não importa. Você quer sair para trabalhar porque você acha que isso é um bacana, mas você quer ficar na sua casa para cuidar dos seus filhos e cuidar das suas coisas, tá tudo valendo. Eu acho que a gente tem que... a questão não é onde a mulher tem que estar. A questão é onde a mulher quer estar. Uhum. Ela quer estar em casa fazendo o que se faz em casa? Legal, então é o lugar dela. Ela quer estar trabalhando, então é o lugar dela. Então, acho que esse lugar é um lugar que a mulher tem que ter a liberdade de escolher e não se impor ou ser coagida a participar desse lugar, né? É opcional. Por exemplo, aqui é suspeita. Eu sou suspeita aqui para dizer no curso. Bom, suspeito porque assim, morei fora, morei sozinho, morei fora. Então isso aí, você se vira, você se vira. Então eu lembro quando eu estava lá no Canadá. Imagina, é inverno. Você vai sair na rua, é menos 20, menos 25, menos 30. Então você tem que se programar logo de manhã para assim, bom, como é que vai ser o meu dia? Porque depois você não vai ter coragem de sair na rua, você não vai fazer mais nada. Você sai uma vez, sai de casa para o serviço, ponto. Depois só volta. Então, aí eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era acordar cedo e preparar meu almoço. Eu deixava minha marmitinha pronta depois que eu ia tomar banho, porque eu ficava cozinhando, ficava com cheiro de comida e tudo mais. Depois que eu ia tomar banho, depois que eu ia embora. E aí, é o que você falou, tinha que fazer roupa, tinha que lavar, tinha que fazer cama, lavar roupa, fazer supermercado, enfim. Isso é a coisa mais natural, assim, nesse tipo de sociedade. Normal. Não é assim, não é se afeminar, vamos falar assim, né, com perdão da palavra. Não deveria usar esse termo aqui, porque se afeminar é um termo machista, se a gente pensar bem. Então, isso é uma coisa. Outra, tem uma filha. Então, vocês também, né? A Lívia e a Clara. Então, a Carla também tem 2 meninas. Então, a gente sabe o que é o lado de cá, por assim dizer, né?
E eu, no curso que eu estou aqui lecionando, a maioria são mulheres, num dos cursos, né, uma das engenharias, que é algo extremamente, sim, o rótulo é machista, né? A mim, você não pensa numa engenheira, né? Você fala engenheiro, você pensa num cara primeiro, mas em engenharia de alimentos é justamente o oposto, a maioria são mulheres. A maioria dos nossos alunos na engenharia de alimentos são as meninas, são as mulheres, uma ampla maioria, esmagadora até. Então, esse contexto para mim é normal, é o meu dia a dia. Então, assim, fora disso, eu até me sinto assim, você fala, é estranho, eu ficaria meio que perdido até, me comportaria de uma outra maneira, eu não teria essa visão, provavelmente. Por quê? É o que você falou, é uma questão estrutural, e isso a gente tem que quebrar. Esses paradigmas a gente tem que, assim, estão enraizados historicamente, tá? Mas é o que você falou, essa evolução é interessante. No começo do século foi para a questão do voto, uma briga eleitoral, depois uma briga profissional, depois uma briga de competência, quais serão as provas, políticas, enfim. Então, é interessante a gente estar testemunhando essa evolução. Isso é muito legal.